noite, a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, amém? Creia que Deus vai falar contigo através desta palavra. Abre as suas Bíblias em Atos capítulo 9, que fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. E a palavra de Deus fala: e Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote para pedir-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguma daquela seita, quer homem, quer mulheres, o conduzisse preso a Jerusalém. Que eu entendo desta palavra? Saulo, irmão, era um perseguidor do povo de Deus, né? Ele perseguia o povo de Deus, ele massacrava o povo de Deus, ele maltratava o povo de Deus. E ele foi ao sumo sacerdote para pedir-lhe carta, para que o sumo sacerdote desse a carta para que ele fosse prender aquelas pessoas que pregavam a palavra de Deus, aquelas pessoas que serviam ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E indo ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. Qual foi esse esplendor que cercou Saulo, irmão? Foi a luz de um mestre, a luz de Jesus Cristo, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. E ali imediatamente Saulo caiu em terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Louvado seja o santo nome do Senhor. E ele ficou sem entender nada. Ele não entendia, não conhecia aquela voz, né? Então ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro era para ti recalcitrar contra os aguilhões. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quer dizer que o Senhor Jesus Cristo quis falar que grande seria o preço que Paulo teria que pagar por perseguir o povo de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Imediatamente, irmão, os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos quando não via ninguém, guiando-se pelas mãos, conduziram a Damasco, né? Quando Saulo viu aquela luz resplandecente, imediatamente ficou cego, ficou sem enxergar, e foi preciso ser conduzido pelos seus discípulos, pelos seus comandantes que estavam ao lado dele, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Imagine você 3 dias sem comer e sem beber, você suportaria? E havia em Damasco certos discípulos chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado de Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punhava sobre ele as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias ao Senhor: de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, justamente porque Saulo ele não tinha dó, ele não tinha piedade, ele massacrava mesmo, ele matava mesmo. Muitas vidas, muitas almas foi ceifada através de Saulo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas ele renunciou, ele aceitou a Cristo como seu Salvador,
E grandes coisas o Senhor Jesus Cristo fez na vida de Saulo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E respondeu e disse a Ananias: Senhor, de muitos ouvis acerca deste homem. Aqui tem poder o que tem poder dos principais do sacerdote para prender todos os que invocam o teu nome, né? Aqueles que adoravam a Deus, invocavam o nome do Senhor Jesus Cristo, eles eram presos por estes homens, né? Que estava se apresentando diante de Deus, era massacrado, era humilhado, mas eu mesmo não sou não. Glória a Deus, aleluia. Eu mesmo, irmão, eu temo ao Senhor, né? E não deixo que ninguém me toque, ninguém me humilhe, porque apesar de todas essas coisas, eu já fui muito humilhada, muito perseguida, muito caluniada, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, estou aqui, né? E Saulo era um desses que humilhava o povo de Deus, massacrava, maltratava, e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque és para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Você nunca persiga uma pessoa que serve a Deus. Nunca, porque essa pessoa tem dono. Essa pessoa é vaso escolhido, eleito por Deus, por Jesus Cristo, porque o Senhor cuida, o Senhor zela pelos seus. E ai daquele que tentar tocar num fiozinho do cabelo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Paga um preço, meu irmão, paga um preço caro. Paulo era um perseguidor do povo de Deus, mas depois ele aceitou a Cristo como seu Salvador. Ele pagou o preço muito alto, ele foi perseguido, foi humilhado, foi maltratado, da mesma maneira que ele tratava os discípulos do Senhor, o povo de Deus. Depois aconteceu com ele também, né? Quem planta flores, colhe flores. Se eu planto flores, eu não vou colher espinho, eu vou ter que colher flores. Se eu planto espinho, eu vou colher espinho. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, Paulo colheu o que ele tinha plantado, né? Depois ele plantou coisas ruins, depois ele plantou coisas boas. E através das coisas boas que ele plantou, o Senhor Jesus Cristo, né, abençoou Paulo. Paulo foi uma bênção, foi um vaso de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor, e andou anunciando a palavra de Deus. E muitos não acreditavam em Paulo. Muitos diziam, mas não era esse que perseguia o povo de Deus? Não era esse que perseguia o Senhor Jesus? Né? Muitos não acreditavam na libertação, na transformação de Paulo, mas quando Deus transforma o ser humano, Deus muda até o cativeiro. Deus faz dele um vaso de honra, um instrumento cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, né, meus queridos irmãos? Então, tão somente eu deixo essa pequena mensagem para você meditar, né? Nunca humilhe ninguém, nunca apedreje ninguém, amém? Porque os humilhados serão exaltados, né? Uma certa mulher que foi pega em adultério, a palavra de Deus fala que muitos estavam com pedras pronta para apedrejar aquela mulher, lançar pedrada naquela mulher, né? Mas todos ali que estavam ao redor dela tinham pecado. Então levaram ela até os pés de um mestre, né? E para ver a atenção do mestre, falou: mestre, nós encontramos essa mulher em adultério, e na lei de Moisés mandam que as tais morram apedrejada. Qual foi a atitude de Jesus?
Me responda qual foi a atitude de Jesus. Jesus começou a escrever no chão, né? Começou a escrever no chão, não sei qual palavra que o mestre estava escrevendo no chão. Escrevendo no chão e olhou para aquela multidão que estava ao redor da mulher, pronta para apedrejá-la, para matar a apedrejada. Olhou para cada um e falou: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Todos olharam para Jesus, olharam para a mulher, abaixaram a cabeça, soltaram as pedrinhas e saíram. Se retiraram um por um. Então o mestre Jesus, como é bondoso, é misericordioso, olhou para aquela mulher e falou: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela falou: ninguém, Senhor. Então o Senhor Jesus disse: vai e não peques mais, também eu não te condeno. Olha aí. Nenhuma condenação há, meu irmão, minha irmã, para você que está em Cristo Jesus. Muitos te humilham, muitos te lançam na cova dos leões, muitos te apedrejam, muitos não dão nada por ti. Acha que você não é nada, você não tem valor de nada, mas você é valoroso para Deus. Você é a alma preciosa diante do Pai. Amém? Então creia na bênção, creia na vitória. Não faça, vigie primeiro antes de fazer alguma coisa. Não tome decisão precipitada, porque você pode se prejudicar. Amém? E todos fiquem na paz do Senhor e tenham uma boa noite em nome de Jesus.